Olá! Hoje a gente vai falar sobre rotina empreendedora, como organizar o seu tempo para conseguir fazer o seu projeto dar certo, mesmo que você ainda esteja em um emprego. Então, não importa se você está ainda no emprego e quer começar a fazer seu projeto dar certo para poder fazer a sua transição de carreira, ou se você já está trabalhando 100% por conta própria, essa live vai te ajudar demais com isso. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Se você está assistindo na gravação, eu vou dar as boas-vindas aqui para quem está chegando. Vou colocar aqui o nosso tema. Bem-vindos. Me fala se tá dando para ouvir direitinho, se tá tudo certo. Hoje o conteúdo é bastante coisa. Eu tô até com um mapa mental aqui para não esquecer de nada. Então vou dar umas olhadas aqui pro lado para não deixar de falar nada, porque é bastante conteúdo. Então, peguem papel e caneta para conseguir realmente aproveitar ao máximo tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Deixa eu até ajeitar aqui a gambiarra que eu fiz, que eu tô com o computador aqui do lado, para conseguir olhar o mapa. Então, bem-vindo, boa noite. Então, gente, me fala se tá dando pra ouvir direitinho, que eu tô sem o fone. Tô preferindo ultimamente fazer a live sem fone. Me fala se tá dando pra ouvir numa boa ou se tá muito baixo. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que é importante deixar claro, né, por que eu quis trazer esse tema, por que esse é um tema importante, né, pra gente abordar. Porque eu vejo que muita gente, que foi o que aconteceu comigo também, né? Quando começa a trabalhar por conta própria, tem essa dificuldade, né? De, putz, agora como é que eu vou... Tanto a galera que ainda tá no emprego tem muita dificuldade de conseguir conciliar as duas coisas, né? Conciliar o trabalho já normal do emprego com a sua rotina de empreendedora, com o seu negócio, com o seu projeto. E a galera que já está empreendendo, que sai do emprego para empreender, geralmente tem essa dificuldade de, putz, agora eu sou dona da minha agenda, eu sou dona do meu tempo, o que eu vou fazer com isso? Né? Até tive uma cliente recentemente que fez a transição de carreira e ela chegou a comentar isso, né? De tipo, cara, agora parece que eu tenho tanto tempo livre que eu não sei o que fazer, né, com esse tempo. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não aprender a gerenciar a nossa agenda de empreendedora, a gente não consegue fazer o nosso projeto dar certo, a gente não consegue ter os resultados que a gente quer ter. Então, ter uma rotina que realmente funcione é fundamental para a coisa poder acontecer da melhor maneira possível, né? Porque senão você fica ali perdida, sem saber o que fazer no seu dia a dia. Deixa eu passar a água para cá. Acho que vai ficar mais fácil. Então, e se você deixar para trabalhar no seu negócio quando dá, né, no caso principalmente de quem ainda está no emprego, isso acontece muito, né, então eu tenho muito pouco tempo, então eu vou deixar para cuidar do meu projeto, para fazer as coisas que eu tenho que fazer do meu negócio a hora que der, né, e desse jeito não funciona. Se você deixa para fazer as coisas do seu projeto quando dá, se isso não é uma prioridade para você, por mais que você ainda esteja no emprego, eu sei que é difícil, mas se você deixa para fazer quando dá, a tendência é que você não vá fazer, né? E não vá fazer com o foco necessário para que a coisa possa realmente dar certo e se tornar o seu único trabalho, né? Não adianta você fazer uma vez a cada 2 semanas, uma vez no mês, isso não funciona. Para que o seu negócio realmente dê certo, você precisa fazer um pouquinho todos os dias. Por mais que o seu tempo seja corrido, por mais que você tenha pouco tempo para dedicar, tem que todo dia dar um passo, fazer alguma coisa, né? Por menor que seja o seu tempo. Então, tem que ter essa consistência. Não dá para ser de vez em quando, porque senão a coisa não vai para frente. E se você quer ser a sua própria chefe, se você quer trabalhar por conta própria, ter o seu próprio negócio, você precisa assumir a responsabilidade pela sua rotina, pela sua agenda. Tá? Não tem como você querer trabalhar por conta própria e você não assumir essa responsabilidade, você não assumir esse controle sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina, sobre a sua agenda. Tá? Isso daí é fundamental se você quer realmente viver do trabalho que você ama. Tá? E aí uma observação que é importante fazer, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com rotina, que não gosta de rotina,
E aí, tem uma galera aí que acha que rotina é sinônimo de prisão, né? Que é uma coisa chata. E não, tá? Não precisa ser assim. Você precisa sim ter essa responsabilidade, né, sobre o seu tempo, sobre a sua agenda, mas não significa, ter uma rotina não significa fazer todos os dias a mesma coisa, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender é isso, que rotina não significa que todos os dias você vai fazer exatamente as mesmas coisas. Mas é importante que você tenha um mínimo de organização e de planejamento até para poder ter essa flexibilidade de um jeito que seja saudável, de poder flexibilizar aquilo que dá para ser flexibilizado dentro da sua rotina. Tá? Então, se você tem esse tipo de pensamento de que não gosto de rotina engessa, rotina é chato, tira isso da cabeça, porque não precisa ser assim. Você pode ter uma rotina mais livre, mais flexível, desde que você crie isso, né? Você vai ali estruturar as coisas do jeito que funciona melhor para você. E o que eu vou te ensinar aqui hoje é justamente para que você consiga criar da forma que faz mais sentido para você, né? Da forma que funciona melhor para você mesmo, né? Para cada um vai ser de um jeito. Então, por onde que a gente começa, né, a construir uma rotina de trabalho? Primeira coisa, e que é uma coisa assim que muita gente negligencia, muita gente erra já nesse começo, você precisa começar a criar a rotina que você quer a partir da rotina que você tem hoje, a partir da sua realidade atual. Não tem como você pensar na sua rotina ideal e querer chegar lá sem levar em conta a sua realidade hoje. E pode parecer óbvio, né? Mas muita gente peca nisso, muita gente não olha, já quer criar ali uma rotina perfeita, idealizada, com milhões de tarefas e atividades, sem olhar para a sua realidade do momento e saber se aquilo cabe, né? Saber conseguir encaixar. Tava pausando aqui do nada, me fala se voltou. Eu, hein? Até tirei aqui do Wi-Fi pra ver se melhora. Me fala se voltou, gente. Tá rolando pra vocês aí direitinho. Quem chegou agora, ainda estamos bem no começo. Vocês vão poder aproveitar bastante. Ai, socorro. Voltou? Então, vamos lá. Então, quem não pegou papel e caneta, pega aí, que agora que a gente vai começar a, de fato, né, colocar aí a mão na massa. Tem muita coisa para vocês anotarem, gente. O conteúdo que eu trouxe aqui, tô até com o mapa mental aqui do lado, olhando para não perder nada, para não esquecer nada. Então, é um conteúdo, assim, que eu trabalho com os meus clientes e isso faz muita diferença nos resultados deles. Então, aproveitem, peguem papel e caneta. Acho que tem uma pergunta aqui. Ah, legal, eu vou responder. Peraí. Então, gente, vamos lá. Pega papel e caneta aí quem ainda não pegou. Então, como eu falei, a primeira coisa para você poder construir a rotina que você realmente quer ter é olhar para a sua realidade atual. Não tem como você sair de onde você está hoje e chegar onde você quer chegar sem olhar, sem encarar a sua realidade, sem olhar para aquilo que já é o seu dia a dia hoje, tá? Então, isso daí, muita gente negligencia isso, já vai direto querendo se planejar, querendo criar algo novo, sem olhar para isso. E aí não tem como, tá? Primeira coisa, então, é olhar para sua realidade atual. E como que você faz isso na prática? Eu quero que você liste, né? Não aqui agora, tá? Porque é muita coisa, mas vai colocando aí no papel todo passo a passo, né? Para depois você poder fazer em casa com calma. Então, a primeira coisa que você vai fazer é listar todas as atividades e compromissos que você já tem na sua rotina hoje. Tá? Então, se você ainda está no emprego, você vai colocar aí emprego de segunda a sexta, de tal a tal hora. Você vai colocar aí, né? Seu emprego, se você estuda, se você está, né, em algum curso, se você está na faculdade ou numa pós, você vai colocar. Se você pratica algum esporte, você vai colocar. Tarefas domésticas, ir a mercado, fazer comida, tudo isso precisa entrar, tá? Então, você vai primeiro listar tudo que já tem no seu dia a dia hoje, tudo que você já precisa fazer naturalmente aí no seu dia a dia. E aí, você vai listar depois disso, né, de listar o que já está na sua realidade atual, você vai listar todas as atividades e compromissos do seu negócio, né, tudo que você precisa fazer dentro do seu projeto para ele dar certo, né? Então, alguns exemplos aqui que, principalmente para quem está muito no começo, eu sei que às vezes é mais difícil até ter essa noção do que precisa ser feito, né? Porque às vezes a gente acha que é só fazer, né, aquilo, por exemplo, só atender cliente, é só, sei lá, ou criar conteúdo e atender e ter cliente e atender cliente. E não é isso. Para o seu negócio poder dar certo e até para ele poder crescer, você tem que ter várias coisas aí na sua rotina que são fundamentais
para ele ir para frente, né? Então, você precisa, por exemplo, estudar. Sempre vai ter alguma coisa. Se você quer empreender, sempre vai ter alguma coisa que você vai precisar estudar. Eu estudo todos os dias. Então, assim, você vai ter que estudar, e aí a frequência e tal, você vai colocar aí dentro do que faz sentido para você. Mas tarefas que você precisa ter, atividades que você precisa ter no seu dia a dia, numa rotina empreendedora. Estudo é fundamental. Produção de conteúdo, prospecção de clientes. Então, para você ter cliente, para você ter ali na sua agenda o seu horário ali reservado para atender um cliente, você precisa prospectar clientes. Você precisa cuidar das suas finanças, você precisa atender, né, cliente também. Isso entra na sua rotina, mesmo que você não tenha clientes hoje ainda, você já precisa pensar nisso, né, em que horários, que dias que você vai dedicar a isso quando os clientes vierem. Então, se um cliente fechar com você amanhã, né, em que momento da sua agenda que você vai encaixar ele? Desenvolvimento do seu negócio, você precisa ter momentos, né, na sua rotina para poder olhar para o seu negócio como um todo, pensar em estratégias, olhar para que você precisa, o que você pode fazer para melhorar, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que precisa ser ajustado. Então, você precisa ter esse tempo aí na sua agenda para fazer essa análise, para que o seu negócio possa crescer, para que você possa ver quais são os pontos de melhoria, para que você possa replicar aquilo que está indo bem. Então, tem que ter esse tempo também. E tempo para fazer um planejamento, né? Para organizar a sua agenda da semana seguinte, para planejar o seu mês, para se organizar, né? Então, esse tempo também precisa estar aí na sua agenda. Nem tudo que está aqui você vai ter que fazer todos os dias, né? E aí que entra aqui o próximo passo, que é você organizar a sua rotina na prática. Até agora a gente só listou tudo que você precisa incluir, né? Tudo que precisa estar no seu dia a dia, tanto das questões que você já tem hoje, coisas pessoais, coisas da casa, o seu emprego, se você ainda tiver em um. Então, tudo isso, né, você listou. E aí você vai listar também tudo que você precisa ter na sua rotina empreendedora. Aí é que a gente pode começar a organizar de fato essa rotina, tá? A partir do momento que a gente mapeia, que a gente sabe tudo que precisa estar nela. Senão não tem como. Então, para organizar na prática, uma sugestão que eu dou é que você crie uma planilha. Você pode fazer isso no papel, pode fazer onde você preferir. Eu sugiro que você faça numa planilha porque eu acho mais fácil de você fazer, né, de você visualizar, de você mexer nas coisas, mas se você preferir fazer no papel, você pode. O importante é que você coloque os dias da semana e coloque ali os horários, né? Tipo, a partir do horário que você acorda até o horário que você vai dormir, mais ou menos, que você coloque ali os dias da semana, os horários, para que agora você possa de fato organizar. Porque se você monta essa planilha ou se você faz isso no papel, monta esse quadro no papel, você vai começar a... Peraí, gente, que deu um negócio aqui no meu mapa. Peraí. Você vai colocar nessa planilha ou no papel tudo o que tem dia e horário fixo, tá? Então, se você está no emprego, você tem ali dia e horário fixo da semana para trabalhar. Então, por exemplo, de segunda a sexta, das 9 às 18, por exemplo. Então, esse é um período da sua semana que já está reservado para o seu emprego, que já está ali fixo, não tem o que fazer. Então, você já vai colocar isso ali. Se você faz algum curso, você vai colocar quais são os dias e horários desse curso. Tudo o que for compromisso com dia e horário, você vai colocar nessa planilha. Porque lembra que eu falei sobre você olhar para a sua realidade? Isso daí é fundamental, porque não tem como você querer encaixar outras coisas sem ter muito claro como que já está a sua agenda hoje daquilo que já é fixo, né? Então, qualquer organização que a gente faz, a gente precisa fazer a partir daquilo que já existe e que já é fixo, que não tem muito como mexer, né? Então a gente precisa encaixar o resto em torno daquilo que já existe na nossa vida hoje, né? E que não dá pra mudar, né? No momento. Quando for o momento, né? No caso do emprego, quando você já não tiver mais em aí é outra história. Mas, independente de qual momento você esteja, você vai fazer isso. Tudo que for de fato fixo na sua agenda, você vai colocar ali no dia e no horário ali da planilha correspondente para poder visualizar, né? O importante é que você visualize o que já tá ali, né? O que você já tem no seu dia a dia. E isso faz muita diferença, gente. Sério, eu tive uma cliente, isso acontece bastante, né? Mas teve uma cliente que foi bem marcante isso, porque ela tava com muita coisa, assim, que ela
que ela queria fazer e ela estava tendo muita dificuldade de executar as coisas que ela se comprometia a executar no projeto dela. Ela estava no emprego, né, ainda, e ela estava começando a ficar muito frustrada de não estar conseguindo dar conta das coisas e fazer as coisas que ela se comprometia a fazer do projeto dela. E aí eu sentei com ela e falei, tá, vamos ver como é que tá a sua rotina hoje. E a gente fez esse exercício, né, de montar essa planilha e botar ali tudo que já estava, né, fazendo parte da rotina dela, o tempo que ela tinha no emprego, as coisas de casa que ela tinha que fazer, os outros compromissos, curso que ela fazia. Então a gente foi colocando tudo ali. E aí ela conseguiu, olhando para isso, né, por mais que pareça uma coisa óbvia e simples, quando a gente coloca no papel fica muito mais claro, né, a gente consegue realmente ver. E aí ela viu que não tinha condição de fazer tudo que ela estava querendo fazer, porque ela estava querendo encaixar atividades em todos os buracos do dia dela, em todo horáriozinho que tinha, ela queria cronometrar. Da hora que ela acordava até a hora que ela ia dormir, todos os dias, ela queria encaixar uma atividade, queria encaixar uma tarefa. E isso não existe, gente, não tem como, porque, primeiro, porque a vida acontece, né? A gente não tem controle sobre ela. Então, a gente tem controle sobre muito pouco, na verdade. A gente acha que a gente controla muito, mas a verdade é que a gente tem controle sobre muito pouco. Então, não tem como a gente querer fazer uma rotina super cheia de coisa, né? Em todos os minutos, em todos os momentos do dia, ter ali uma atividade, ter ali uma tarefa, não tem como, porque se acontece um imprevisto, já era, né? Acabou o seu dia inteiro. Então é muito complicado isso. E sem contar que a gente não é robô, né? Então não é porque você colocou que você vai, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, fazer isso, que você vai conseguir de fato cumprir todos os dias aquilo ali daquele jeito. Então a gente precisa ter uma certa flexibilidade, um senso de realidade aí na hora de montar essa rotina, tá? Então, primeira coisa é justamente você conseguir visualizar isso, você colocar aí na planilha ou no papel o que já é fixo hoje, quais são os dias e horários que já estão tomados aí no seu dia a dia, para que a partir disso a gente consiga encaixar o resto aí de uma forma que realmente vá funcionar, que você vá conseguir levar adiante, senão não faz o menor sentido, né? E aí, depois que você faz isso, né, de colocar tudo que tem dia e horário fixo, você vai ver se tem coisas que você pode delegar, tá? Que é outro ponto que também pega muito, principalmente para as mulheres, né? Eu sei que isso é uma coisa que eu vejo muito nas minhas clientes também, né? Essa dificuldade de delegar algumas coisas, porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que tudo a gente tem que fazer. E não necessariamente. Tem muitas coisas que a gente pode sim delegar. Você pode delegar às vezes ou para alguém que mora com você, né, dividir melhor as tarefas, ou contratar alguém para te ajudar, né? De repente, se você faz a sua comida e você pode talvez encomendar, né, alguém que faça uma comida caseira para você já deixar congelado. Aí vai muito do que cada um acha ok fazer, né? Do que cada um se sente bem, né? Enfim, mas tudo, a questão é você analisar e tirar de você algumas coisas que não precisam ser feitas por você. Porque a tendência natural, principalmente para as mulheres, é da gente querer pegar tudo pra gente, da gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que sair fazendo tudo. Então, aprender a delegar é fundamental, porque principalmente para quem está na fase de transição de carreira, para quem ainda está no emprego, se você ficar tentando ser perfeita, fazer absolutamente tudo, tanto do seu negócio, quanto do seu emprego, quanto da sua casa, se você ficar tentando fazer tudo, você não vai conseguir, isso vai gerar uma sobrecarga, isso pode te levar a um burnout, a uma crise de estresse, porque não tem como, né? Você é humana, então você precisa tirar o máximo de peso que você puder. Essa fase da transição de carreira, ela por si só já é uma fase muito desgastante. Então, tudo que você puder tirar de peso, que está ali extra, né, ocupando espaço e te sobrecarregando sem necessidade, é muito importante que você faça. Então olha para essa lista com carinho e pensa, tá, isso daqui precisa ser o mesmo? Tem alguém que possa fazer isso para me ajudar? Seja alguém que mora comigo, ou alguém que eu conheço, ou contratar uma pessoa, né? Terceirizar isso de alguma forma. Então olha, porque assim, às vezes a gente acha até que certas coisas são um custo, né? Então, tipo, limpeza da casa, comida, principalmente as tarefas domésticas, né? Muitas vezes a gente acha que ninguém vai conseguir fazer tão bem, ou então acha que vai gastar dinheiro à toa. E, gente, nesse momento, principalmente o da transição de carreira, vocês têm que entender que vocês têm pouco tempo para investir. Então, se você não tem muito tempo disponível, você precisa investir dinheiro em coisas que vão te comprar tempo.
né? Coisas que vão fazer com que você tenha um tempo a mais para focar no que você realmente quer, para poder fazer a mudança que você quer fazer na sua vida e viver do que você realmente ama. Então, olhar para esse tipo de coisa como investimento e não como gasto é fundamental. Claro que cada realidade é uma realidade, né? Tem pessoas que realmente não podem, mas na maioria das vezes dá para fazer e a gente fica achando que não. Então, às vezes, você investir, de repente, em comprar uma comida pronta, né? Não dessas congeladas, né, que é só porcaria, mas em alguém que faz uma comida caseira, de qualidade, num preço acessível. Às vezes você encomendar essa comida, em vez de você ir ao mercado e preparar e fazer tudo, vai te economizar um tempo e uma energia tão grande que você vai conseguir depositar mais no seu projeto e vai fazer com que você tenha retorno financeiro com ele mais rápido, né? Ou até se você já tem retorno financeiro com ele, vai te gerar mais retorno financeiro, porque você vai estar conseguindo focar mais naquilo que é o que você realmente quer e naquilo que precisa ser feito para você colher os frutos que você quer colher. Então começa a olhar por essa perspectiva, tá? Primeiro, de que você não tem que dar conta de tudo, e segundo, que delegar certas coisas, né, investindo financeiramente, não é um gasto, é um investimento que você faz em você e no seu projeto, tá bom? Depois que você vê, né, o que você pode delegar, o que dá para tirar ali de você, eu quero que você classifique as outras atividades, né, tudo que sobrou ali, em categorias, tá? Agora a gente começa a entrar aqui, assim, o que realmente faz diferença, tá? Primeiro, como eu falei, a questão de você ser realista, né, de você olhar para a sua realidade atual é fundamental. Agora, isso daqui é uma coisa que vai muito além de técnica de produtividade, né, de técnica de organização e planejamento por si só, tá? Isso aqui é o que realmente faz diferença, então eu quero que você preste muita atenção, que é você entender o seguinte: classificar as atividades que você tem aí na sua rotina em categorias, né? Então você vai classificar em categorias. Então, 3 categorias principais. Aí você pode colocar mais aí se fizer sentido para você. Enfim, acho que fazem sentido para mim, que são as que eu uso aqui prioritariamente, são tarefas que são de organização e planejamento, ou seja, todas aquelas tarefas que envolvem tomada de decisão e priorização, né? Tudo aquilo que você precisa organizar, decidir, planejar. Então, tudo que é organização e planejamento, você vai categorizar como tarefas relacionadas à organização e planejamento. Tarefas que são de criação, né? Então, tarefas que você vai criar alguma coisa, né? Então, criar por exemplo, um roteiro de um vídeo, criar a aula de um curso, criar um produto, criar um serviço, tudo que envolve criação, né? Na sua rotina mesmo, né? Então, o ideal é que você faça as atividades de criação estando com a cabeça livre para criar, né? De preferência já tendo feito um planejamento prévio. Eu vou explicar melhor sobre isso, né? E a outra categoria é produção e execução, que é aquilo que você só precisa fazer, né? Ou produzir ali, ou só executar. Então, tarefas que você só precisa fazer, né? Então, a partir do momento que você já planejou, já criou ali a estrutura, você só vai executar. Então, um exemplo, né, aqui seria, por exemplo, gravação de vídeo. É um exemplo que eu gosto de dar porque é bem fácil de ver isso, né? Então, por exemplo, se você precisa gravar vídeo, a primeira coisa que você vai fazer é planejar isso, né? Então, ver que dia que é melhor para você fazer, que horário, qual vai ser o cenário, fazer toda essa parte aí de organização, né? E de planejamento para a gravação desse vídeo. O que você vai precisar, né? De material, enfim. A parte da criação, que seria, nesse caso, o roteiro, né? Então, você criar ali a estrutura, o roteiro do vídeo. E aí, a produção ou execução seria você sentar e gravar. E o que acontece? Na maioria das vezes, a gente a gente coloca uma atividade como uma coisa só e tenta fazer tudo de uma vez. E isso faz com que a gente se desgaste muito e perca muito em produtividade, faz com que a gente não consiga ter muita noção do tempo que aquilo ali vai levar, porque a gente está vendo tudo como uma coisa só. Quando a gente divide isso em etapas e classifica, faz essa categorização, a gente consegue ter uma produtividade muito maior com muito menos desgaste, né? A gente consegue fazer mais com menos desgaste. Então, produção e execução é você simplesmente executar aquilo que foi planejado, ou um outro exemplo, né, de uma tarefa que seria de só execução. E é o mercado, por exemplo.
O planejamento seria você fazer uma lista de compras, ver o que está faltando em casa, fazer uma lista de compras, enfim. E ir ao mercado é simplesmente você executar aquilo, né? Você ir lá e fazer. Então, quando você entende isso, você vai ver como que vai ficar mais fácil aí na sua rotina. Então, separar, né, nessas 3 categorias. Olhar para o que você tem aí no seu dia a dia, né? E pensar, isso é organização e planejamento, isso envolve organização e planejamento, isso envolve criação, ou isso é só produção, execução, é algo que é só pegar e fazer, né? Isso daí vai fazer toda a diferença, por quê? Porque a gente acha, né, qual que é o segundo maior erro. O primeiro maior erro, como eu falei, é você não levar em consideração a sua rotina atual, né? Você já querer criar ali a sua rotina ideal sem nem olhar para a sua realidade hoje. O segundo maior erro é você achar que é só tempo. E não é só tempo, é tempo e energia. Energia física, energia mental. Por que que muitas vezes você tem tempo para fazer alguma coisa, você coloca na sua agenda que você vai fazer e você não faz? Porque muitas vezes você até tem tempo, e aí, mais uma vez, principalmente para quem está na fase de transição de carreira, acontece muito isso, né? Como eu falei dessa cliente, né? Você tá lá, seu dia tá cheio, você tem um monte de coisa no trabalho, aí foi um dia que foi mais difícil no trabalho, que deu algum problema, teve alguma confusão, alguma coisa que te desgastou, e aí você colocou na sua agenda que você vai chegar em casa à noite e você vai produzir todos os conteúdos da semana do seu Instagram. E aí você chega em casa, você senta no sofá, você come alguma coisa, aí você resolve tomar um banho, aí você liga a TV, e aí quando você vê, você tá ali só passando ali o feed do Instagram, vendo as postagens dos outros, daqui a pouco você vai dormir e você não fez nada do que você tinha colocado na agenda que ia fazer, sendo que você teve tempo para isso. Por que isso acontece? Porque não é só o tempo. Não adianta, não é só uma questão de você ter tempo disponível, é questão de você estar mentalmente, fisicamente disponível, você ter energia suficiente para fazer aquele tipo de atividade. Então, quando você faz essa classificação, isso já ajuda muito, porque você vai começar a criar uma rotina que seja realmente eficaz e produtiva para você, que vai fazer com que você consiga fazer as coisas com menos desgaste, com mais resultado, justamente por isso, porque o próximo ponto agora é você identificar em que momentos do dia você tem mais disponibilidade de tempo, de energia física e mental para dedicar a cada tipo de atividade. Então você vai refletir sobre o seu próprio funcionamento, né? Então é você se conhecer e ver como que você funciona melhor, em que horários do dia que você tá com mais energia ou com mais tempo, enfim, você vai fazer essa análise aí e você vai testar, né? Não tem jeito, tudo é teste, você vai fazer algumas alterações, dificilmente a rotina que você criar de primeira vai ser a que vai funcionar melhor, você vai precisar testar e ver o que funciona e o que não funciona na prática, né, no dia a dia mesmo. E é claro que a sua rotina também vai mudar ao longo do tempo, né, conforme o seu escopo de trabalho for mudando, o seu negócio for mudando. Então você vai fazer essa reflexão de como que você funciona melhor. Então, por exemplo, organização e planejamento envolve, como eu falei, priorização, tomada de decisão. Muita gente peca nisso, tá? E eu já pequei muito nisso também. A gente normalmente não vê dessa forma. A gente não pensa em organização e em planejamento como o que ele realmente é, que é essa tomada de decisão direto, né? Você organizar a sua agenda da semana é você decidir o que vai estar na sua semana e o que não vai, né? No que você vai dar foco, o que você vai priorizar naquela semana para conseguir chegar no resultado que você quer chegar. Então, muitas vezes a gente acha que se organizar dá pra ser ali, né? Tipo, no final do dia, uma coisa tranquila de fazer, eu faço ali rapidinho. Só que eu comecei a perceber isso porque eu fazia isso, né? Geralmente eu deixava pra fazer minha organização, meu planejamento à noite, mais pro final do dia. E o que acontecia? Chegava no dia seguinte, quando eu ia olhar ali pra minha agenda, eu já queria mudar tudo. Já queria refazer tudo. Porque naquele horário da noite, no final do dia que eu tirava para fazer isso, eu já não estava mais com a melhor capacidade de tomada de decisão, com a melhor clareza mental. Então eu acabava tendo um retrabalho simplesmente porque eu não tinha feito no melhor horário para mim. Então hoje em dia eu busco me organizar e fazer meus planejamentos
num horário que a minha cabeça tá boa para isso, né? De manhã ou no máximo à tarde, mas enquanto eu ainda tô com energia mental para fazer, para poder tomar as decisões que eu preciso tomar, para olhar para as minhas metas, para ver o que realmente eu vou focar na semana, no mês, né? Independente de ser planejamento mensal, semanal, anual, eu gosto de fazer hoje em dia num horário em que eu esteja com a cabeça melhor para isso, né? A Vivian tá falando aqui, essa sacada é importantíssima, não é só saber o que vai fazer na semana, mas onde vai dar foco, exatamente. Aprendi isso com você nas nossas sessões. Saudade das nossas sessões, Vivian. Então, isso faz toda a diferença, porque eu tive uma cliente também recente que ela tava nesse momento também de transição de carreira, né? Tava ainda no emprego e estava muito cansada, muito desgastada para poder fazer tudo o que ela tinha que fazer no projeto dela. E a gente fez essa sessão, né, de organização da rotina e a gente identificou que ela é uma pessoa que é muito da manhã, né? Ela gosta de acordar cedo, ela funciona bem de manhã, ela funciona melhor assim. E ela estava deixando para fazer as atividades do negócio dela, principalmente produção de conteúdo, né? Praticamente tudo que tinha a ver com o negócio dela, mas principalmente essas tarefas que para ela eram mais pesadas, que era a questão da produção de conteúdo, principalmente, ela deixava para fazer à noite. E de manhã ela levava o cachorro para passear, fazia algumas coisas em casa. E aí, só de perceber isso, né, de como que ela funciona melhor e como que ela estava fazendo no dia a dia dela e como que isso estava afetando negativamente nos resultados dela, ela conseguiu entender que, cara, se ela fizesse essa troca simples de produzir os conteúdos de manhã e levar o cachorro para passear de noite e fazer essas coisas menores de casa à noite, já ia fazer uma super diferença no dia dela, porque produzir conteúdo envolvia mais da capacidade, da energia mental dela, da concentração, da criatividade, envolvia muito mais tinha muito mais necessidade dela ter essa energia ali do que passear com o cachorro e fazer uma coisa ou outra ali em casa, que era só executar, né? Então, simplesmente identificar isso e inverter duas atividades já fez uma diferença enorme. Então, é esse tipo de coisa que eu quero que vocês prestem atenção, porque às vezes com trocas simples no nosso dia a dia já faz uma diferença absurda, né? Então, você entender como você funciona é fundamental e você entender qual é a natureza de cada atividade, de cada coisa ali também, porque aí você consegue casar as duas coisas, né? Você consegue unir como você funciona melhor, o tempo que você tem disponível no seu dia a dia hoje e o que você precisa fazer e distribuir isso da melhor maneira possível, né? E justamente o próximo passo, né? Você vai reunir as atividades que são parecidas e você vai distribuir na planilha ou no papel que você fez aí, né? Nos dias e horários ou nos períodos mais propícios para que você consiga executar com mais facilidade e menos desgaste. Então existe um princípio da produtividade que é você agrupar tarefas similares, né? Então, ou seja, tudo aquilo que é parecido você buscar fazer junto, né? Ou no mesmo dia ou no mesmo bloco de horário, justamente porque o nosso cérebro ele tem um tempinho em que para ele mudar, né? Para ele sair de um estado e ir para outro. Então, se você está, por exemplo, numa atividade mais de estudo, de reflexão, e você precisa depois criar alguma coisa, você tem aí um tempinho que o seu cérebro leva para sair de um modo e entrar em outro. Então, quando você faz coisas que são parecidas juntas, né? No mesmo dia, no mesmo bloco de horário, você consegue render muito mais. De novo, o exemplo do vídeo, que é o que dá para entender melhor, né? Se você precisa gravar vídeo, né? Vamos supor que você resolveu fazer um vídeo por semana no seu IGTV ou no seu YouTube, enfim, vamos usar esse exemplo aqui, né? Só para ilustrar melhor. Vamos supor que você quer publicar um vídeo por semana. Se você deixa para toda semana fazer um vídeo, você vai levar às vezes um dia inteiro, dependendo. Se for eu, vou levar um dia inteiro. Então você vai levar muito tempo para fazer um vídeo e toda semana esse processo vai se repetir e você vai ter ali um desgaste enorme para fazer um vídeo. Agora, se você olha, tá, no mês eu quero publicar um vídeo por semana, então são 4 vídeos no mês. O que você faz? Você, olhando para isso, primeiro, né, pegando a gravação do vídeo, dividindo em etapas, né, como eu falei, você tem a etapa de planejamento do vídeo, você tem a etapa de criação de roteiro e você tem a etapa da gravação. Quando você divide isso, você consegue organizar muito melhor na sua rotina e fazer as coisas que são parecidas. Então, por exemplo, você pode tirar um dia ou um bloco de horário para planejar
os 4 vídeos. Um outro dia ou um outro bloco de horário para escrever os 4 roteiros. E um outro dia ou um outro bloco de horário para gravar os 4 vídeos. Você vai ter muito menos desgaste, você vai render muito mais e provavelmente os vídeos vão ficar melhores também, porque quanto mais você tá ali falando, melhor vai ficando, né? Então, principalmente se você tem bloqueio com o vídeo, se não é uma coisa natural para você, toda semana você tem que fazer todo esse processo do zero, você vai travar, você vai gaguejar, você vai ficar ali perdendo muito tempo para gravar um. E aí, quando tá chegando no final, quem já grava vídeo sabe bem como é que é, né? Quando você tá gravando, geralmente você tá no começo é mais difícil, você tá ali mais travada, você tá ali ainda esquentando, né? Pegando o embalo. Ó, a Denise tá falando que faz sentido. Você vai ali, né, pegando um embalo. Aí quando você finalmente, quando o negócio tá fluindo, quando você conseguiu fazer bem, acabou. Você terminou de gravar, vai lá, fecha, acabou. Enquanto você poderia aproveitar essa energia, esse estado que você já está, para gravar os outros de uma vez. Faz sentido, gente? A Denise já falou aí que faz, né? Então, o vídeo é um ótimo exemplo disso, né? Mas com qualquer tarefa é assim. Se você pega para fazer post, por exemplo, pro Instagram, se todos os dias você tiver que decidir o tema, escrever a legenda, criar a arte, postar, são 4 etapas, né? E isso toma muito tempo, principalmente para quem não está ainda habituado. Então, olha o tempo que você vai levar todos os dias para produzir um post. Enquanto que se você tirar um dia na semana para decidir todos os temas da semana, escrever todos os textos, fazer todas as artes e já programar a publicação de todos, você consegue ganhar aí um tempo absurdo, né? A Vivian, total. Fazer uma tacada só e a chave para sofrer menos, exatamente. Exatamente, gente. Principalmente com aquilo que é desgastante pra gente, porque a tendência é que a gente já sofra por antecipação por ter que fazer, muitas vezes, né? E aí, se todo dia você tiver que fazer isso, ou toda semana, né, ficar ali fazendo esse processo todo pra sair um negócio, não dá. Principalmente pra quem ainda tá no emprego. Quem tá no emprego ainda aí que precisa olhar muito bem, né, para essa questão da agenda e priorizar muito e ser muito estratégica com o seu tempo, porque senão você não vai conseguir fazer e vai se sobrecarregar e vai acabar chutando balde porque chega uma hora que não se sustenta, né? Então são alguns ajustes, algumas estratégias que você precisa ter em mente que vão fazer toda a diferença, né? Então, você reunir as coisas que são parecidas e distribuir, né, na sua agenda de uma forma que funcione melhor para você. Então, tanto ali olhando os horários que você tem disponível, mas também como que está o seu estado físico e mental para fazer aquele tipo de atividade, você já, e separando, né, categorizando aquilo ali, vai fluir muito melhor, né? Até, por exemplo, outro exemplo, né? Como eu falei, na sua rotina empreendedora tem atender cliente, tem prospectar cliente, tem produzir conteúdo, tem cuidar das finanças, tem um monte de coisa. O que acontece com muita gente, né? Quem não faz essa organização da rotina, quem não assume a responsabilidade pela sua agenda de trabalho, vira a agenda dos outros. Então, muitas vezes fica refém de cliente, fica ali, você quer empreender para poder fazer seus próprios horários, para ser sua própria chefe, só que se você não cria essa rotina para você e não domina a sua agenda, você fica escrava de todo mundo, inclusive dos seus clientes. Então, você precisa determinar quais são os melhores dias e horários para você atender cliente. Na hora que você fechar algum cliente, você vai já direcionar, ó, eu tenho essa e essa opção, qual que é melhor para você? Se você deixa em aberto, escolhe aí o dia e o horário que você quer. Primeiro que fica feio, né? Que a pessoa acha que você tá ali à toa, de bobeira. E segundo que não é sustentável para você. Se cada cliente for ditar qual o dia e horário que ele quer, a sua agenda fica uma bagunça, né? E, por exemplo, uma coisa que eu faço, né? Eu não atendo todos os dias. Eu tenho dias específicos da semana para atender. Então, eu evito ficar, né? Tem dias que, por exemplo, segunda e sexta, geralmente segunda e sexta são dias que eu não atendo. Ultimamente eu até tenho atendido uma sexta ou outra, mas é exceção. É uma coisa que agora que eu tenho feito e normalmente é de 15 em 15 dias só. Mas geralmente eu não atendo segunda e sexta. Eu distribuo os atendimentos entre terça, quarta e quinta. Porque pra mim funciona melhor assim. Porque quando eu tenho que atender o cliente, eu gosto de estar bem, eu gosto de estar presente pra ele. Então eu não gosto de estar com muita coisa na cabeça, muito na correria, com muita coisa ali pra fazer entre um cliente e outro, né? Então, assim, às vezes um cliente atrasa, acontece alguma coisa. Então eu não gosto de ficar encaixando também um monte ali de cliente junto e tendo um monte de outras coisas do meu negócio pra fazer.
e às vezes tá ali atendendo a pessoa e tá pensando na planilha financeira que eu tenho que atualizar. Sabe? Então é claro, né, que tem coisas aí que fogem um pouco do nosso controle, que a gente precisa abrir algumas exceções, sim, não tem como, mas de maneira geral, o máximo que você puder organizar da forma que funcione melhor para você, melhor. Né? Então, você entendendo isso, você consegue fazer um uso muito melhor do seu tempo, consegue ser muito mais produtiva e é melhor para todo mundo. Se você trabalha com público também, né? Se você atende pessoas, né? Isso também vai funcionar melhor até para a pessoa também, né? Que você vai atender, porque você vai estar no seu melhor quando você estiver atendendo ela também. Né? Então você tem que ter essa organização aí, entender como que para você funciona melhor e saber o quanto que você consegue flexibilizar, o quanto que não, né? Mas fazer essa organização de um jeito que você consiga, né? Então, por exemplo, eu falei da questão de analisar finanças, de olhar para as estratégias do seu negócio, tudo isso é questão, né, tem coisas que são de organização, tem coisas que são de estratégia, tudo isso, estudo. Então, quando você categoriza o tipo de tarefa e vê em que momentos, em que dias que você está melhor para fazer isso e distribui dessa forma, funciona muito melhor. E tem coisa que não precisa nem ser todo dia, né? Tem coisas que, como eu falei, quando você faz isso, às vezes coisa que hoje em dia você está fazendo todos os dias e está te tomando muito tempo e te drenando, quando você distribui dessa forma, você consegue fazer uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou tem coisas que vai ser uma vez por mês. Então você consegue fazer até separar essa frequência de um jeito que fique mais leve e produtivo para você, tá? Então você vai fazer essa distribuição de uma forma inteligente, porque não é só sobre ter horário, sobre ter tempo, né? Sobre ter tempo livre para fazer, é sobre ter a disponibilidade, né? A energia física e mental para conseguir fazer aquilo ali da melhor forma, tá? Então quando você simplesmente faz trocas simples no seu dia a dia e deixa para fazer uma determinada atividade no momento que é mais propício para você, para desempenhar aquilo ali, melhor vai ser. Mais você vai conseguir produzir e, principalmente, como eu falei, para quem ainda está no emprego, aí é mais importante ainda que você tenha essa visão, né? Que você tenha esse tipo de estratégia, porque você tem pouco tempo disponível e pouca energia, porque o emprego já suga muito, né? Então você tem que ser muito estratégica na sua rotina, na sua agenda, para que a coisa funcione da melhor maneira possível, para que você consiga realmente focar naquilo que tem que focar e fazer o que precisa fazer. Tá? Quem tiver dúvida pode colocar aqui, eu vou responder também, além tudo que vocês, eu fiz uma caixinha de perguntas, né, lá nos stories sobre o que vocês queriam saber sobre esse assunto, já fui respondendo aqui no conteúdo, mas teve uma pergunta que faltou, que até tá aqui na caixinha daqui, né? A pessoa colocou: como conciliar a preguiça com a disciplina? Fico sem saber como organizar as tarefas, ter foco. Aí tem dois pontos, né, sobre preguiça. A preguiça, ela pode ser por dois motivos. Ela pode ser ou por cansaço mesmo, né? Então, você tá com preguiça, né? Por que você tá com preguiça? Porque você tá realmente cansada. Então, às vezes a gente se cobra demais e acha que a gente tem que dar conta de 1000 coisas e vai entupindo a agenda e vai colocando ali que tem que fazer tudo aquilo e acha que é robô, né? Então, muitas vezes a preguiça, ela é um cansaço e aí você precisa olhar justamente para tudo que eu falei aqui, né? Se você tá fazendo isso com estratégia, como que tá hoje, quais são as coisas que você está fazendo, em que horários, né? Como que você está distribuindo as atividades no seu dia a dia, o que pode melhorar. Então, a preguiça, se ela for devida ao cansaço, essa parte de organização resolve. E o outro ponto, né, é a questão da autossabotagem, né? Então, que aí já é tema para outra live, né? É outro assunto bem mais complexo, que aí porque isso acontece também, né? Quando você tá ali diante de algo que é importante para você, que você quer muito realizar, e você começa a ter preguiça de fazer as coisas que você precisa fazer, e aí vai dar uma procrastinada. Isso, e mesmo tendo o tempo para fazer isso, né? Se não é uma questão de organização, se não é cansaço, se é uma coisa que, tipo, você tem condição de fazer e aí você não faz, vem aquela preguiça e você procrastina, é autossabotagem, tá? E aí, a melhor dica que eu te dou é: faça um processo de coaching, mas, assim, é outro assunto, né? Até tem uma live aqui sobre autossabotagem, você pode depois olhar no meu IGTV, que tem uma live aqui sobre esse assunto. Então já dá para ter uma boa clareza ali, já dá para começar a melhorar isso, né? Então, preguiça tem essas duas vertentes, né? Você tem que ser bem honesta com você mesma e olhar e pensar: tá,
Eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, como é que tá a minha rotina hoje? Se sim, né, se tá sobrecarregada, se não tá legal a rotina, mexer nisso. Se a rotina tá ok, se tá tudo de boa e a preguiça tá vindo justamente naqueles momentos que você tem que fazer as coisas mais importantes, né, do seu negócio para ter os resultados que você quer ter, é autossabotagem, tá? Então, quem tiver mais alguma dúvida pode colocar aqui. Eu vou dar uma recapitulada aqui, né? Pra quem chegou depois do passo a passo, né? Bastante coisa, mas, gente, sério, parece muita coisa, mas depois, se você assistir essa live, eu vou deixar gravada. Vocês podem assistir pausando, né? E colocando no papel, de fato, fazendo o exercício. Então, parece muita coisa, mas quando você vai fazendo, seguindo passo a passo, você vai ver que vai facilitar demais a sua vida aí no dia a dia. Então, vale a pena dedicar um tempinho a isso, de repente no final de semana, tira um tempinho, né, para você ter esse momento seu, né, você com você mesma, para dar essa organizada de uma forma que realmente vai ser eficaz, que vai funcionar, porque não adianta você começar a querer ver dicas de produtividade, métodos de organização, ferramentas, é melhor ter uma agenda, ter um planner. Não adianta você fazer isso sem você olhar para a raiz, né? Sem você mexer na base, na estrutura do seu dia a dia. Então, vale a pena você tirar um tempinho aí, pega o final de semana, tira esse tempinho para fazer isso na prática, né? Para assistir a gravação aqui da live e ir fazendo, né? Para você poder ter uma rotina que funcione melhor e que te ajude a chegar nos seus objetivos, né? Então, primeiro passo, né? Como eu falei, é analisar a sua realidade atual. Então, você vai listar tudo que você já tem de atividade e de compromisso no seu dia a dia hoje, listar tudo que você precisa fazer no seu negócio para ele dar certo. E você vai listar, né? Vai colocar isso no papel. Você vai... Peraí, me perdi. Você vai criar ou uma planilha ou uma folha de papel em que você coloque ali todos os dias da semana e os horários, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E encaixar ali, né? Despejar ali tudo o que já tem dia e horário fixo na sua rotina. Então, se você tem um emprego, se você está fazendo um curso, tudo que tem dia e horário você já vai colocar ali, porque aquilo ali já está, né, separado. São horários que você não pode mexer. Então, todo o resto vai ter que girar em torno disso. Então, você vai separar já ali na sua agenda, já vai blocar, na sua agenda não, na planilha ou no papel, você já vai blocar ali tudo que já tem dia e horário fixo. Depois disso, você vai ver o que você, de todas as tarefas, né, de tudo que você colocou ali, o que você pode delegar, o que não precisa ser você fazendo, e ver, né, para quem que você pode delegar, correr atrás disso. Do que sobrar, você vai classificar em categorias. Então, se esse tipo de atividade ou de compromisso é algo que envolve organização e planejamento, se é algo mais relacionado à criação, ou se é algo relacionado à produção e execução. Depois de fazer essa classificação, você vai identificar em que momentos do dia você tem mais disponibilidade de tempo, energia física e energia mental para dedicar a cada tipo de atividade e vai reunir o que é parecido, né? Quais são as atividades que são parecidas, que são similares, né? Então, como eu falei, a questão de atender cliente, de estudar, de olhar para o seu financeiro, produzir conteúdo, tudo que for parecido, você vai distribuir aí em dias ou em blocos de horário que façam mais sentido para você, né? Juntando ali o máximo possível o que é parecido e no dia e horário que você vai estar mais apta, né, a desempenhar aquilo ali com mais facilidade, tá? E aí, como eu falei, isso é uma reflexão que você precisa, é uma análise que você vai fazer aí no seu dia a dia, de ver como que você geralmente funciona melhor e vai ter que testar. Não tem jeito, tudo é teste, você vai, depois que você colocar isso no papel e criar essa sua rotina, você vai começar a testar, ver como é que vai ser no seu dia a dia, né? Como é que vai funcionar para você, tá bom? Então, gente, sei que é bastante conteúdo, mas como eu falei, vale a pena você tirar um tempinho aí para fazer isso com calma, porque vai mudar o seu dia a dia, a sua disposição, os seus resultados, né? Faz total diferença. Se tiver qualquer dúvida, coloca depois nos comentários do vídeo, né? Ou me manda no direct que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigada pela presença. Espero que vocês realmente coloquem em prática e aproveitem muito esse conteúdo, que é um conteúdo assim bem denso, mas que
realmente faz muita diferença na vida, né? E que eu sempre faço com os meus clientes e eles gostam muito justamente porque faz muita diferença, né? Então aproveitem. Ah, que bom, Denise. Usa as dicas, faz aí, depois me conta como é que foi, que eu quero saber, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Boa noite pra vocês e bora organizar essa rotina aí pra conseguir empreender melhor e ter mais resultado com menos desgaste. Um beijo.